uma coisa que é surpreendente, que eu deveria ter aprendido no ensino médio, e daí a vida me ensinou no futuro, que é mais importante que qualquer matemática que eu uso para fazer uma música, é a matemática financeira, que eu deveria ter aprendido. Eu aprendi, né, teoricamente, aprendi no ensino médio, mas que para um músico eu acho que é mais importante de tudo, porque assim, todo mundo que trabalha, eu não conheço, eu acho que eu devo conhecer 2 pessoas que são músicos e têm carteira assinada. Ou são engenheiro de áudio, trabalham com produção, enfim, que tem carteira assinada. A vida de música é vida de freelance, e ela pode ser muito lucrativa, e ela pode ser pouco lucrativa. E isso só depende de alguns fatores, um deles é o quão bom tu é, o quanto tu tá disposto a trabalhar, o quanto tu tá disposto a sacrificar do teu tempo do final de semana para virar a noite no estúdio gravando um cara louco, que só grava noite no sábado, e principalmente o quanto que tu é capaz de saber quanto que vai custar para fazer uma gravação e quanto que vai sobrar para ti no final. E isso é o que tá fazendo eu conseguir pagar o aluguel hoje. Que é, eu consigo muito bem olhar para uma produção e dizer, tá, ela vai custar R$1.000 para fazer e eu preciso cobrar 2.000 para valer a pena para mim. Então, aí a gente tenta cobrar mais, sempre, né? Mas são coisas que só tipo, na vida real a gente vai aprendendo, e a Full ia me ensinando isso aos poucos também, né? Mas essa coisa da postura empreendedora, né, Pedro? Sempre fui bem incentivado a pensar em novas maneiras de fazer as coisas e pensar, tipo, cara, não pensa que tu vai ser contratado por um estúdio, pensa que tu vai ter que prover um serviço e arranjar dinheiro por isso. Acho que isso tem muito do americano também, né? É muito a visão do americano de fazer negócios, assim, que aqui no Brasil as pessoas não pensam tanto, assim, mas é o lance. Eu vejo todos os programas, aqueles curtinhos, tipo Campus Experience, que a gente faz, que a gente encontra os embaixadores aqui, né, pessoas que curtem a Full Sail, que são representativas do mercado brasileiro. Toda vez que eu falo, tá bom, vamos fazer um Campus Experience para falar com profissionais de game, profissionais de música, profissionais do cinema, que áreas que você gostaria que a gente abordasse? Todos eles falam business e marketing. Porque o cara de game é bom de montar game, mas ele não monta o game para vender, ele monta o game para ele, aí o game dele não vende, ou ele não sabe fazer, ele não sabe nem por onde começar a fazer a divulgação disso, né? Botar o game online. É a mesma coisa a música, né? O cara faz a música que ele gosta para ele, mas também não sabe como usar os canais. Eu acho que esse é um grande aprendizado que a gente tem que ter em todas as carreiras, né? Que independente até mesmo de você ter uma carteira assinada, mesmo trabalhando com carteira assinada, você é a sua própria marca, né? Que é uma coisa que acho que a Full Sail passa bem, né, Pedro? Muito, com certeza. Assim, terceiro mês de aula a gente tinha que fazer um site nosso. Então, já começava ali a entender que o lance não era alguém contratar o Pedro, o lance era o músico querer gravar com o Pedro Zimmer, sabe? Tipo, e isso é uma coisa que aqui no Brasil eu entendo porque a maioria das pessoas queiram aprender sobre business e marketing, porque é o que eu quero aprender também. Inclusive, estou pensando em fazer business na Full Sail, porque o mercado aqui pode ser que algumas pessoas fiquem bravas comigo falando isso, mas o mercado brasileiro é meio amador ainda em relação a, comparando com os Estados Unidos. É um mercado que as pessoas, mesmo as grandes e que são muito bem-sucedidas, ainda não têm a mesma base de conhecimento que as grandes gravadoras, por exemplo, lá nos Estados Unidos têm. Os caras dos Estados Unidos é o maior mercado musical do mundo por um motivo, né? Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E a parte de business é definitivamente uma das coisas mais difíceis, não só para quem trabalha com música, mas para qualquer pessoa que trabalha com criatividade, eu acredito. Porque tem vários pontos, né? O primeiro é como que tu vende a tua criatividade, né? E daí entra a síndrome do impostor, que tu começa a pensar, mas eu não sou tão criativo a ponto de conseguir cobrar por isso. E aí o cara faz um trabalho incrível, mas cobra por nada, porque ele, putz, não, e o cara que eu admiro é 10 vezes melhor que eu, então eu não tô nos pés dele ainda. Então, isso a gente vai aprendendo conforme o tempo, né? Mas o lance aqui do Brasil é justamente as pessoas estão aprendendo. É um pouquinho mais complicado para a gente aprender, eu acredito, a cobrar pelo nosso serviço. E também definir exatamente o que a gente faz, né? Porque aqui no Brasil todo mundo, a gente tem que meio que fazer de tudo.
né? A gente entra muito, é muito tentador entrar no mundo de ser meio que bombril e multiuso. Porque quando tu é multiuso, tu faz um pouco de tudo, cai muito mais serviço para ti, né? Se tu é um cara que faz produção, mixagem, masterização, putz, cara, o que o músico quer é pagar um cara só para fazer tudo. Só que a partir do momento que tu é muito, muito foda só em mixagem, tu vai ser muito mais bem pago do que se tu faz tudo. Só que vai vir menos serviço para ti. Tu vai trabalhar menos e tu vai receber mais. Só que no primeiro momento tu vai trabalhar muito menos e vai ser difícil de manter as fontes. Por isso que é muito importante matemática financeira. Tu tem que saber exatamente o que tu faz. E isso é uma parada que eu tô fazendo agora, que é um, entre aspas, erro meu, que eu faço um pouco de tudo hoje. Eu edito podcast, eu produzo podcast, eu produzo coisas para marcas, eu faço música para artista, eu faço música para comercial, e eu ainda não peguei uma ponta de especialidade para mim ser aquilo. Tipo, eu não sou Pedro, produtor de podcast. Eu sou, como eu falei nisso, eu sou produtor de podcast, eu sou produtor musical, eu sou produtor de branding sonoro, tudo eu acho que eu acho que você está no começo da tua carreira, né, Pedro? 23 anos, com 4 anos de formado, se você tivesse feito uma faculdade aqui, você estaria recém-formado, provavelmente, né? Ixi, Pedro, tua imagem sumiu. Você está me ouvindo? Voltei. Aê. Então, acho que você está no começo, eu acho que é super saudável você também fazer de tudo, porque às vezes uma coisa que você acha que você não gostaria de fazer, na hora que você faz, você curte, e vice-versa, né? Uma coisa que você acha que, nossa, isso aqui vai ser demais, na hora que você vai fazer, você acha que corre, né? Agora, é legal conforme você vai evoluindo, você ter essa visão que você já está tendo de onde você quer se estabelecer e onde você quer ficar, né? Acho que é parte do começo da carreira, apesar de ver muito claramente também, quando eu converso com vocês, o profissional do áudio e da música aqui, espera-se que ele faça tudo, né? E lá nos Estados Unidos, não, a galera fala, eu faço isso. Ah, eu precisava que você apertasse esse outro botão também. Não aperto. Para apertar esse outro botão, você tem que contratar aquele outro profissional ali. E eu sempre achei que isso ajuda e atrapalha o brasileiro, porque ao mesmo tempo que isso mostra que a gente se vira, né? Que a gente tem recurso, que a gente aprende, vai atrás, não tem medo, faz e faz bem e tal, que é uma coisa que eu escuto muito do ponto positivo do brasileiro, né? O brasileiro não tem medo de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e ele faz bem, geralmente. Mas, por outro lado, a gente acaba um pouco tirando o próprio valor da função, né? Se a gente é a mesma coisa do pato, né? Que nada voa e anda, ele não faz nada muito bem, mas ele faz um pouquinho de cada coisa. Só que o voo dele não é um baita voo, então o mercado não paga por um baita voo, porque é um voozinho mais ou menos, né? E isso que tu falou de experimentar várias coisas responde aquela pergunta que tu fez no início, que é como que o cara descobre o que ele quer fazer, né? São tantas opções que a gente tem, e é isso, é o que eu tô fazendo agora, eu tô experimentando um pouco de tudo, e já tô meio que descobrindo, ok, eu quero ir para esse lado. E isso do brasileiro, ele é um ponto, como tu disse, é um ponto positivo e um ponto negativo, que o brasileiro é muito bom em improvisar. A gente nasce sabendo improvisar as coisas. Isso me ajudou muito lá nos Estados Unidos, porque eu lembro, minha primeira semana de trabalho, eu acho que eu já contei essa história aqui, eu tinha que aprender a mexer num console que eu nunca tinha visto na minha frente, que tinha 80 canais e, sei lá, 300 bilhões de botões, e ele não tinha na Full Sail, era um console diferente, era mais antigo e tal, e ele era todo cheio de detalhezinhos, que eu tive que ler o manual, para vocês terem uma ideia, no manual ele dizia, ok, senta um pouquinho e toma uma de vinho, porque, cara, já foi suficiente por hoje. Isso literalmente estava escrito no manual. E aí, bom, e eu tinha uma semana para aprender a mexer nele, para mim conseguir conquistar o espaço e poder conquistar a honra de ser assistente naquela sessão, porque esse é o lance de tu trabalhar em estúdio lá nos Estados Unidos. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei lá foi aprender qual que era o banheiro que eu tinha que limpar e quais eram as plantas que eu tinha que regar, e mexer no console era só se eu provasse que eu era bom o suficiente nesse teste que eles fizeram para mim. E como assim, eu tenho a natureza de putz, vamos dar um jeito, eu dei um jeito. Não ficou aquelas coisas, mas funcionou, eu consegui passar
para conseguir provar para o meu chefe que eu conseguia fazer para poder entrar naquela sessão. Só que aí entra o ponto negativo do brasileiro conseguir improvisar tudo, é que a improvisação é boa, mas não sempre, né? A gente vai conseguir improvisar para resolver um problema. Quando aparece uma situação inesperada, que não foi planejada, a gente consegue dar um jeito de resolver. Porém, quando a gente senta e planeja, fazer um disco muito bem planejado, saber, putz, esse cara vai gravar, esse cara vai mixar, esse cara vai masterizar, ele vai ficar muito superior àquele disco que foi completamente improvisado. Então, existem os dois lados da coisa, né? Existe sim, é bom improvisar quando aparece um problema, a gente resolve e vai. Mas no longo prazo, sempre é muito mais lucrativo e é muito mais qualitativo tu planejar o que tu tá fazendo. E isso é uma coisa que lá nos Estados Unidos é feito muito mais do que aqui no Brasil. A gente tem muito para aprender. Eu concordo total que a gente tem muita gente boa, muito talento, mas a gente é muito amador ainda em muito do que a gente faz, né? Temos muito para aprender sem demagogia nenhuma. Acho que a gente apaga muito incêndio quando a gente deveria planejar antes, né? Isso é uma coisa que eu falo, mas eu tipo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque eu só apago incêndio todos os dias.